Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Elevada Matemática. Nesse vídeo você vai aprender como resolver uma equação biquadrada passo a passo. Sim, professor, mas o que é uma equação biquadrada? Equação biquadrada, pessoal, é toda equação que tem essa característica aqui, ó. Tá vendo que você está observando aqui, ó? A vezes x elevado à quarta mais b vezes x elevado ao quadrado mais c igual a zero, onde o valor de a tem que ser diferente de zero. Tá? Então, todas as vezes que você observar uma equação com essa estrutura aqui, com essa característica, ela é uma equação biquadrada. Toda equação biquadrada, pessoal, ela tem 4 raízes, que elas podem pertencer todas, né, ao conjunto dos números reais, ou que algumas delas, né, vão pertencer ao conjunto dos números complexos, tá bom? Eu vou dividir aqui em 3 passos para que você possa compreender e entender melhor, né, como se faz uma resolução de uma equação biquadrada. Bem, o exercício aqui, nosso exercício de hoje, ele diz o seguinte: determine o conjunto solução em R da equação 1 vezes x elevado à quarta menos 1 vezes x elevado ao quadrado menos 12 igual a zero. Professor, o que é determinar o conjunto solução? O conjunto solução é o conjunto que, em outras palavras, nós vamos encontrar as raízes. E essas raízes, elas vão dizer que tornar essa equação igual a zero, tá? São os valores de x. São 4 raízes. E essa solução em R, professor, o que é isso? Essa solução, ela pode ocorrer, o número, né? Os valores de x, as raízes, elas podem ser um número natural, um número inteiro, um número racional ou um número irracional, tá bom? Então, vamos lá, os 3 passos? Beleza. Eu dividi aqui em 3 passos e o primeiro passo, ele diz o seguinte: nós vamos reduzir a equação. No segundo passo, nós vamos determinar as raízes e no terceiro e último passo, nós vamos escrever o conjunto solução. Vamos, então, começar? Beleza. Vou pegar aqui a caneta e nós vamos colocar esse conhecimento em prática. A redução, pessoal, é nada mais, nada menos do que transformar de uma equação do quarto grau para uma equação do segundo grau. Por quê? Porque nós já sabemos como resolver uma equação do segundo grau, ou seja, encontrar as raízes. Então, olha só, os valores de x elevado à quarta, nós vamos chamar de k elevado ao quadrado. E os valores de x elevado ao quadrado, nós vamos chamar de k. Feito isso, vamos fazer a transformação. Onde nós tínhamos x elevado à quarta, nós vamos chamar de k. Então, vai ficar k elevado ao quadrado. E onde nós tínhamos x elevado ao quadrado, vamos chamar de k. Então, vai ficar menos k menos 12 igual a zero. Beleza. Temos uma equação do segundo grau. Vamos encontrar as raízes. Nós precisamos encontrar os coeficientes, né? O valor de a, que é 1, o valor de b, que é menos 1, o valor de c, que é menos 12, e assim nós completamos, né, os coeficientes. Precisamos descobrir o delta, né, porque o delta vai nos ajudar a descobrir as raízes. O delta é o que? É escrever o valor de b elevado ao quadrado, ou seja, será menos 1 elevado ao quadrado, menos, que é da fórmula, 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de b, que é menos 12. Menos 12, tá? Agora vamos simplificar. Ou seja, nós temos aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. E menos 4 vezes 1 vezes menos 12 é igual a mais 48. Mais 48. 1 mais 48 é igual a 49. Ó, vou te mostrar aqui o que eu fiz, né? Então, olha só, nós temos aqui, ó, 1 elevado ao quadrado vai dar 1, certo?
E menos 4 vezes 1 vai ser igual a menos 4. Menos 4 vezes menos 12 vai dar mais 48. Por quê? Porque os sinais aqui são iguais em uma multiplicação, então o resultado é positivo. Beleza? E por último, o que eu fiz? Eu adicionei aqui 1 mais 48 é igual a 49. Dando continuidade, agora nós vamos descobrir as raízes. Para descobrir as raízes, nós precisamos escrever, ó, a primeira raiz é o que? K1, lembrando com todo cuidado aqui que não vai ser o x. Por quê? Porque ó, observem aqui, ó, observem que essa equação aqui está em função de k, não em função de x. Mais adiante que nós vamos utilizar, nós vamos descobrir o valor de x, tá? Mas vamos passo a passo aqui para você compreender. Beleza, então vamos descobrir qual é o valor das raízes na incógnita k e vamos utilizar o conhecimento, né, do cálculo das raízes, que é o que? Menos, que é da fórmula, o valor de b, que nós temos que é menos 1, né, fecha parênteses, mais a raiz quadrada do delta, que é a raiz quadrada de 49, né, raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes a, 2 vezes o valor de a. Beleza. Então aqui, ó, simplificando, nós vamos ficar com 1 mais 7. Professor, de onde o senhor tirou esse 1 mais 7? Um momento só, eu vou já te explicar. Olha só, de onde eu tirei esse valor? É porque o seguinte, ó, esse valor aqui, ó, menos, está menos aqui à frente do, entre parênteses, menos 1. Simplificando isso, pessoal, vai ficar mais 1, tá? E esse mais aqui, esse 7, pessoal, é raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Dividido por quanto? Por 2, porque foi o produto de 2 vezes 1 igual a 2. Vamos então simplificar mais ainda, ó. Eu tenho, vamos aqui fazer o cálculo, ó. 1 mais 7 é igual a 8, perfeito? 8 dividido por 2 é igual a 4, isso mesmo, muito bom. Então aqui, ó, vou escrever aqui que o nosso resultado dessa nossa primeira raiz é igual a 4. Vamos encontrar a nossa segunda raiz, que é o valor de K2. O valor de K2 será igual ao que? Nós vamos escrever a nossa fórmula, que é menos, abre parênteses, menos 1, que é justamente o valor de B, perfeito? E vamos trocar o sinal, ao invés de ser positivo, será negativo. Menos a raiz quadrada de 49. 49. Dividido por quanto? Pelo valor, né, de 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, simplificando aqui, nós vamos ficar com 1 menos 7. 1 menos 7 dividido por 2. Vamos então à simplificação. Olha só. Vem aqui comigo, ó. 1 menos 7, pessoal, é igual a menos 6. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Menos 3, vamos escrever aqui, ó. Menos 3. Menos 3. Perfeito. Encontramos as duas raízes, certo? Duas raízes de K, tá bom? Ou seja, conseguimos chegar ao primeiro passo. Vamos para o segundo passo, que é determinar as raízes. Professor, mas nós já encontramos as raízes. Calma, muita hora nessa calma. Ou muita calma nessa hora. A ordem dos fatores não altera o produto, né? É só para você ficar triste que você está tendo. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é determinar agora as raízes em função de x. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vem comigo, ó. Aqui, ó. Os valores de x elevado ao quadrado, eu vou chamar, né, de K1. E os valores x elevado ao quadrado igual a K2. Porque foram duas raízes que nós encontramos. Vamos então substituir? Olha, vejam só. Aqui x elevado ao quadrado, eu vou substituir. Qual foi o valor de K1 que nós encontramos? 4. Isso mesmo, 4. Beleza, x elevado ao quadrado é igual a 4. Vamos eliminar, né? Vamos calcular o valor de x.
né? Para isso nós temos que fazer o quê? Elevar ao quadrado. O que nós fazemos no primeiro membro, nós também fazemos no segundo membro. Então, vai ficar assim, eliminando a raiz, né? Que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Beleza. Agora, vamos calcular... Peraí. Acho que eu não fiz, ó. E o que que eu fiz, ó? Esse valor aqui, ó, do x elevado ao quadrado é o valor de K1, tá? Então, substituir por quê? Porque nós encontramos essa raiz aqui, ó. K1 foi 4, correto? Então, substitui aqui, ó. Agora, para encontrar o valor de x, nós precisamos encontrar o valor de x, não de x elevado ao quadrado. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Envolver essa potência aqui em um radical que tem o mesmo índice, né? Então, a raiz quadrada, para que ele fique o valor de x, né? Então, a raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4. Qual o valor da raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2. Por quê? Porque pode ser mais 2 ou menos 2. Agora, vamos calcular, vamos encontrar a outra raiz, que é justamente de x elevado ao quadrado e o valor de K2. O valor de K2 nós encontramos quanto? Foi menos 3. Perfeito. Agora, para encontrar o valor de x, o que nós precisamos fazer? Colocar o radical, né? Quadrado, raiz quadrada, que é igual a raiz quadrada de menos 3. Beleza. Então, logo nós vamos descobrir que o valor de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 3. Beleza, temos essas raízes aqui. Beleza. Agora vamos determinar o conjunto de solução. Para determinar o conjunto de solução, pessoal, nós vamos escrever quais são as raízes que nós encontramos. Então, vai ser, ó, a primeira raiz, nós podemos dizer que é menos 2. A segunda raiz, né? A segunda raiz é mais 2. A terceira raiz, ou seja, x3, nós podemos dizer que é menos a raiz quadrada de menos 3. Certo? A quarta raiz, nós podemos dizer que é... Peraí, deixa eu só voltar que eu não gostei desse 4 que eu escrevi aqui. Dá uma racha. E vou voltar aqui. A quarta raiz, né? Nós podemos dizer que é mais a raiz quadrada de menos 3. Porém, o problema é o seguinte, pessoal. O exercício pediu que nós determinássemos a raiz, em que conjunto de solução? Conjunto dos números reais. Beleza, perfeito. Então, agora dá para encontrar essas raízes. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ao lado de cada raiz, nós vamos dizer se ela pertence ou não, tá bom? Então, ó, esse menos 2, ele pertence ao conjunto dos números reais. Pertence. Então, beleza, perfeito. O mais 2 também pertence ao conjunto dos números reais. Certo? Porém, o menos a raiz quadrada de menos 3 não pertence ao conjunto dos números reais, pessoal. Por quê? Pertence aqui ao conjunto, professor? Ao conjunto dos números complexos, tá bom? Mas não se preocupe, isso mais adiante que você vai ver, tá? Mas é só para você ter a noção, para você não dizer assim, não, o professor falou que no princípio que a equação biquadrada tem 4 raízes, mas agora só tem 2. Não, muita hora nessa calma, tá? Ela continua tendo 4 raízes, mas como o conjunto de solução ele pede é o conjunto de números reais, então nós vamos ter para o conjunto de solução apenas 2 raízes, tá bom? Então aqui, ó, o valor de mais a raiz quadrada de menos 3 não vai pertencer também ao conjunto de números reais, tá bom? Vai pertencer ao conjunto de números complexos. Então a solução, peraí professor, mas eu não entendi, por que não vai pertencer? Ó, eu vou te dar um exemplo aqui, um bônus aqui do canal, tá? Então olha só, eu vou fazer um exemplo aqui à parte para você compreender. Olha só. Depois eu escrevo aqui o conjunto de solução. Depois eu escrevo o conjunto de solução. Então olha só, é assim.
nós temos, vou colocar um exemplo aqui, raiz quadrada de 4, certo? A raiz quadrada de 4 pode ser mais 2, perfeito? Mais 2, ou seja, pode ser mais 2 a raiz quadrada, porque a raiz quadrada, pessoal, é escrever na forma de fatores iguais, ou então ela pode ser menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vai ser igual a 4, tá certo? Agora, o seguinte, se porventura eu colocasse o exemplo assim, ó, de menos 4, professor, é fácil, isso aí seria o senhor poderia fazer o seguinte, ó, escrever assim, ó, mais 2, né, vezes menos 2, que vai ser igual a menos 4, ou então menos 2 vezes mais 2, que é igual a menos 4. Porém, o que acontece? Se você pensar dessa forma para esse último exemplo que eu te falei aqui, para esse aqui, tá errado, sabe por quê? Porque pelo conceito de raiz quadrada é o produto de fatores iguais. Ó, nessa parte aqui, ó, mais 2 vezes mais 2 vai ser igual a 4. E menos 2 vezes menos 2 também vai ser igual a 4. Por isso, a raiz quadrada de 4, né, ela pode ser ou mais 2 ou menos 2. Porém, nessa raiz quadrada de aqui de menos 4, não pode. Por quê? Para voltar, para retornar a menos 4, eu teria que ter mais 2 vezes menos 2. E esses fatores aqui são diferentes. Então, não atende ao conceito de raiz quadrada. É por isso que nesse caso aqui, ó, quando você tem uma raiz quadrada de um número negativo, ela não vai pertencer ao conjunto dos números reais. É por isso que, para esse caso aqui, nós vamos ter apenas, tá? Nós teremos apenas que o conjunto solução, que é justamente a resposta que o exercício está pedindo, nós vamos ter, ó, menos 2 e mais 2. Essas são as raízes, né, que vão pertencer ao conjunto solução. Beleza? Espero que você tenha gostado, tá? Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu like, deixe também seus comentários para que o YouTube veja a relevância e possa indicar esse vídeo para outras pessoas também. E também não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas venham ter esse conhecimento que também você está adquirindo nesse momento. Então, por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!